Te convido a refletir sobre as palavras de Jesus, ali de Mateus 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então a grande questão é, não importa o quanto conheçamos sobre Jesus, mas será que Ele nos conhece? Jesus aqui está advertindo sobre um evento futuro, no versículo 22, que é o dia do juízo final. Ele está direcionando essas palavras a um povo, à igreja, porque somos nós que temos essa confissão de fé que Ele é nosso Senhor. Ele está falando de pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram maravilhas em nome dEle. Então no dia do juízo final, importará apenas a obediência através de um relacionamento íntimo que construímos com Ele a partir da nossa oração, a nossa confissão de fé, quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Mas como construir esse relacionamento? Vamos continuar o texto, versículo 24. Portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então Jesus está falando para mim e para você construir nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra dele. Ouvir a palavra e praticar, construir a casa sobre a rocha. Só que João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então Jesus é a palavra, Jesus é a rocha. Edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que coloca em prática tudo aquilo que já aprendeu. A obediência é o sólido fundamento para resistirmos às tempestades da vida. E nosso dever como cristão é espalhar essa mensagem aos outros. As pessoas precisam parar e pensar qual que é o propósito para a sua vida. Precisam entender que haverão consequências para aqueles que ignoram ou desprezam a mensagem de Cristo. É por isso que em Mateus 16 também, a partir do versículo 13, Jesus vai estar com os discípulos, ele vai estar perguntando quem os homens estão dizendo que é o Filho do Homem. E eles vão responder, uns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. E Jesus faz mais uma pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo, Pedro, tu és pedra, tu és Petros, e sobre a rocha, sobre a pedra, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que alguns acham que Jesus está edificando a igreja sobre Pedro, mas o próprio, na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vai dizer que ele não é o fundamento, ele vai apontar para Cristo também. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Agora Pedro, ele vai citar Isaías 28:16. O que eu aprendo com isso?
que a teologia bíblica é importante. Pedro vai dar 3 passagens do Antigo Testamento para contextualizar a sua afirmativa. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem... Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isaías 8,14. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então a rocha que Jesus construiria sua igreja é a confissão de Pedro, é a revelação que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro afirmou que os cristãos são a igreja, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Jesus Cristo é a pedra fundamental. Que você possa, em nome de Jesus, construir a tua casa sobre a palavra, edificar a tua vida sobre a rocha, sobre Cristo, sabendo que Ele é o cabeça, a rocha, o fundamento da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para aqueles que não creem, Ele é uma pedra de tropeço. Que possamos meditar nas palavras do Mestre. Pega a tua Bíblia, releia essas passagens que eu citei, que eu compartilhei. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai falar mais profundo ao teu coração. Compartilha essa mensagem, vamos juntos espalhar a boa semente da palavra de Deus. Em algum lugar aí na tua tela vão aparecer links de outras mensagens a respeito de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.